Muito bem, pessoal. A gente está de volta. Tivemos que fazer aqui uma troca de aparelho celular. Espero que vocês estejam me acompanhando, ouvindo bem. Quem estiver ouvindo bem aí, tiver tudo certinho aí, dá um ok aí para a gente poder ficar aqui ciente de como é que tá a transmissão, tá bom? Vamos aguardar aqui a Francine entrar aqui na live. Tudo ok, pessoal do Supermercado São Luís? Boa noite. Felipe Porto também acompanhando a gente aí, boa noite. Tá tudo certinho, tudo tranquilo? Tudo ok? Estão conseguindo ouvir bem? Então vamos aguardar aqui a Francine entrar aqui na live para a gente dar continuidade, né? A gente continuar. Pronto. Vamos só aguardando aqui a Francine entrar para a gente dar continuidade aí a nossa live. Tá? Pronto. Tudo bem? Tudo certinho? O Ouvindo suporte bem? aqui tá meio alto, mas tá dando pra fazer. Eu não entendi. O meu suporte aqui que tá meio alto, tô com medo do celular cair, mas vamos lá. Hum, não tô ouvindo. Então deixa eu ter. Agora você consegue ouvir bem? Agora tô. Pronto, não vou usar o fone de ouvido, porque eu estou usando outro aparelho de celular. Bom, a gente estava tratando aqui, deixa eu voltar aqui, eu estava tratando sobre a questão da a entrada na aposentadoria, né? Se você tiver algo a acrescentar nessa pergunta, pode ficar à vontade. Não, eu falei os requisitos mesmo da entrada enfim, né, através do site do meu INSS, essa é a principal dica, e é bem autodidata mesmo o site, é tranquilo para fazer, para dar entrada no requerimento. Outra pergunta também, você quando na primeira hora primeira meia hora da live, você falou um pouco da questão dos benefícios e eu queria entrar mais na questão do auxílio, se houve algum auxílio emergencial para os agricultores e pescadores. Acho que é interessante falar, não sei se quando você falou ficou bem entendível isso. Se sim, é E interessante o pessoal saber, né, agora. não houve, Certo. não tem esse auxílio emergencial para agricultores e pescadores, né? Ele realmente existe até um projeto de lei, né, para conceder esse auxílio para os agricultores e pescadores, né? Mas o nosso presidente ele vetou esse projeto. Então, assim, em relação a pescadores e agricultores, não há esse benefício nesse auxílio emergencial. Agora, o que é que acontece? Eu vou deixar bem claro. Em relação aos agricultores, não há. Mas, por exemplo, se os agricultores participar de um programa assistencial, né, por exemplo, o CAD único, ele participando do CAD único, ele sendo cadastrado, se ele recebeu o Bolsa Família, então ele está enquadrado em uma família de baixa renda. E por isso ele pode receber o auxílio emergencial. Mas sendo agricultor, ele não participa do CAD único, ele não é inscrito no Bolsa Família, ele pode se cadastrar para receber? Não, entendeu? Ele não tem direito. É interessante, eu acredito que deve ter muita gente aí antes de você falar, estava com essa dúvida, porque como houveram muitas mudanças em relação à questão das atividades que foram inseridas, né, nas pessoas que poderiam ser beneficiadas, e aí, com certeza, como a gente fala hoje para um público aqui do Pilar, onde tem muitos pescadores, é interessante a gente também falar isso. Eu acredito também que tem muito pescador que ele, de repente, ele ainda não deu entrada, ele não, na realidade, entrada não, ele não, ainda não contribuiu com a Previdência, nunca pagou, né? Nem aquele talãozinho, aquele bloquinho que a gente compra, né, para poder pagar todo mês. Como é que ele deve fazer, mesmo que ele já tenha uma certa idade, mas como é que ele faz para contribuir? E quem está novo, de repente é bom também já pensar nisso e contribuir. Como é que faz? Sim, em
relação ao pescador, que você falou inicialmente, ele não tem essa contribuição de pagar mensalmente, como você falou, pela GPS, né, pela Guia da Previdência Social. Sim, justamente ela. Em relação ao pescador, ele não precisa ele pagar, né, essa guia. Ele não precisa. O que ele precisa é ter provas que comprove que ele trabalhava de pescador. Com essas provas, ele já consegue qualquer tipo de benefício da Previdência, entendeu? E aí, com essas provas do exercício rural, ele não precisa contribuir, no caso, mensalmente, né? Pagar aquele valor, como é o segurado urbano, né? Ele tem esse plus a mais, o segurado especial. Então, no caso, uma pessoa que não é pescadora, que é urbana, como você falou, então como é que ele faz para proceder, já que ele nunca contribuiu e agora está interessado em fazer a contribuição? Pronto, quem é urbano e tem carteira assinada, ele já está contribuindo automaticamente, né? Já é uma responsabilidade do empregador. Mas, por exemplo, aquela questão do facultativo, né? Quem não exerce atividade remunerada e decidiu contribuir, né? Decidiu fazer parte desse sistema da Previdência Social. Como é que faz? Ele compra a guia, né, da Previdência Social, aquela laranjinha ou branca que vende na livraria. Tem uma tabela de códigos, né, onde você vai olhar e você vai ver quais são os requisitos que você quer, onde é que você se encaixa. E aí você vai preencher essa guia e aí vai pagar. Pode ser na lotérica, enfim, como for. Já os autônomos, não, eles têm que pagar, né? Eles são contribuintes obrigatórios, né? Porque eles exercem atividade remunerada. Ah, interessante, entendi. Então quer dizer que quem paga essa pela GPS aí, quem vai começar a contribuir e de repente ele não tem carteira assinada, seria isso, né? Isso. E o autônomo é aquele que ele já trabalha por conta própria, não tem carteira assinada, não tem vínculo empregatício, mas já exerce uma profissão. E Um aí exemplo, ele que isso tem pode a obrigação ser de um pagar. carpinteiro, um pedreiro, seria isso? Seria uma pessoa que trabalha por Isso. conta própria, né? Por Mais conta fácil. própria, o autônomo, o contribuinte individual. Isso. Em relação a. Falando nele, antes de eu para a próxima pergunta, você falou da questão da contribuição do individual. A gente sabe que também tem um microempreendedor individual, né? Sim, o E tem MEI. muita gente que acaba montando aí a empresa e às vezes até esquece uma coisa ou outra, ele está contribuindo todos os meses, não é? De repente Isso. pensa, não vou estar pagando o imposto, mas esquece que naquele imposto que tem o ICMS Sim. e tem justamente engloba essa questão também da sua contribuição para a Previdência. E esquece que se não pagar, não vai estar contribuindo, né? Com certeza, justamente a questão do contribuinte individual ele é obrigatório, né? Realmente ele que tem essa questão de pagar, de precisar pagar e ter esse compromisso para poder, né, futuramente e até durante a sua vida ele poder usufruir dos benefícios da Previdência, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes você tá sadio, mas às vezes você adoece, você precisa de um auxílio doença. É importante essa questão da contribuição. A gente não sabe o nosso futuro e pouco ou muito, mas ainda temos uma previdência atuante no Brasil com todas as dificuldades, mas ainda é vantajoso ser segurado, né? Mesmo que seja um salário mínimo, mas ainda é vantajoso ser segurado, né? Pior muitas pessoas que acabam de repente tendo algum problema e quando vai olhar não tem contribuição nenhuma, não vai ser amparado pelo INSS. Inclusive, a gente já vai entrar nessa questão em relação ao benefício por acidente de trabalho. Vamos falar ainda da questão do agricultor e do pescador. Como é que ele pode ser beneficiado? Bom, então, o agricultor, o pescador, o segurado especial, de uma forma geral, ele vai ter direito a todos os benefícios da Previdência Social, assim como o urbano. Tanto aquele que contribui mensalmente como urbano, né, aquela pessoa que tem carteira assinada, como aquele segurado especial que tem provas que comprovem a sua atividade rural ou de pescador, enfim, ele consegue o benefício de todos os benefícios que a Previdência
que ele está, enfim, né, que a evidência faz todos os benefícios, ele tem direito a todos os benefícios. E ele não paga mensalmente, mas ele, com essa comprovação do exercício rural, supre essa questão da contribuição no segurado especial. É muito interessante essa sua fala. Eu acredito que quando eu fiz o convite para que você. Eu digo você porque você ainda é muito novinha. Para chamar de senhora, talvez você vai ficar meio chateado, né? Se bem que eu sempre me dirijo a um advogado como senhor ou uma advogada como senhora. Mas como você ainda é muito Não tem novinha. problema, Foi muito propícia quando eu conversei com você e você me falou que trabalhava com esse grupo, por conta de que a gente vive em um município onde também tem muito agricultor e tem muito pescador. E aí, muitos pescadores eu digo muitos assim, por conta de que realmente há muita gente ainda com dificuldade de acesso à informação em relação à questão dos benefícios, em relação à questão da previdência e dos seus direitos, não é? E o interessante é saber que eles, de forma especial, eles têm direito a muita coisa e não é como nós, urbanos, né, que temos que contribuir essa situação toda, mas depende de cada um também correr atrás dos seus direitos. De repente, em alguns casos, né, muitos não têm do popular, como as pessoas dizem, leitura, o ideal é que alguém da família, junto com ele, vá resolver essas situações. Procure um advogado de confiança para poder dar entrada no benefício, para dar entrada na aposentadoria, para que realmente o futuro dele seja garantido. Até porque a gente sabe que muitos deles realmente são chefes de família, mantêm a família e, em muitos casos, a família sobrevive da pesca, do trabalho dele, ele sobrevive unicamente ou da pesca ou da agricultura, não é? Isso. Inclusive aqui no nosso município do Pilar, se eu não me engano, o prefeito Renato Filho está trabalhando a questão do seguro defeso, que eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, aqui no município ainda o pessoal ainda não é beneficiado com essa questão do seguro defeso. Seria até interessante você abordar essa questão do seguro defeso, a importância dele aí para o pescador. Então, justamente, o seguro-defeso é como se fosse assim um seguro-desemprego, entre aspas, né? Não é Certo. essa a mesma terminologia, mas para todo mundo entender, essa questão de quando a reprodução dos peixes, né, para que o pescador ele vive de subsistência, né, ele pesca aquele todo ano, mas aí tem um período da reprodução dos peixes. Então, o governo ele dá esse auxílio ao pescador para que o pescador ele não possa pescar nesse período, para que realmente faça essa reprodução natural e aí ele fica recebendo esse valor do defeso para poder, quando acaba o período do defeso, né, que é da reprodução, ele volte à sua atividade normal de pesca. Qual é a dificuldade que os seus clientes eles encontram quando eles lhe procuram para lutar por seus direitos, para dar entrada na aposentadoria, os benefícios do INSS? O que é que você percebe que há uma dificuldade maior? Bom, inicialmente essa questão da dificuldade, né? O número de servidores do INSS a gente não pode deixar de citar, porque as agências do INSS eles estão carentes de servidor, né? Os funcionários estão sendo cada vez reduzidos, né? E às vezes ficam algumas pendências, e aí muitas pessoas passam muitas horas para poder conseguir falar com o servidor. Enfim, eu vejo isso tanto no interior, né? Em Coruripe, quanto em outras agências que eu tenho alguns contatos e também em Maceió. Essa questão da carência de servidor ela é universal, né? Em todo o Brasil acontece isso. E em relação ao servidor, essa questão do método do reconhecimento do direito, né, do segurado especial. Eu vou citar um exemplo para deixar mais claro a questão do reconhecimento de direito. Porque é o seguinte, antes, essa análise dos benefícios, né, do segurado especial eram feitas em cada agência. Cada município que dava entrada ao seu requerimento lá mesmo era analisado os benefícios que davam entrada. Então, assim, cada município ele tem as suas particularidades, os grupos, né, de forma de aposentadoria. Só que agora não é feito mais dessa forma. Quando a gente dá entrada no benefício da Previdência, ele pode ser analisado em qualquer parte do Brasil. Então, assim, pessoas que são de grandes centros,
elas têm uma dificuldade maior, né, às vezes, para entender essa questão da qualidade do segurado, do reconhecimento de direito, né, da ratificação do documento, né, de reconhecer realmente que aquele documento vale como prova. Então, essa é uma questão que também eu sinto bastante dificuldade, né, e é uma questão que eu percebo na prática. Agora, qual é a documentação que a pessoa, quando ela vai dar a entrada, o que é que precisa além dos documentos pessoais? O urbano, o que é que ele vai precisar para comprovar que ele contribuiu ou que trabalhou para alguém para ele poder dar a entrada nesse benefício ou na aposentadoria? Em relação ao segurado urbano, o que ele precisa? Os documentos pessoais é RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento, carteira de trabalho, né? Ou, se for assinada a carteira de trabalho, já tem as suas contribuições. Se for guia da Previdência Social, se você contribui mensalmente, levar as guias também, tudo para que seja feito esse cálculo, né, para você que já está contribuindo, por exemplo, né, fazer esse cálculo para ver e chegar na aposentadoria, entendeu? Caso um, certo, caso um trabalhador, ele, por algum motivo, ele seja demitido ou até ele consiga outro emprego, e até por conta ou por curiosidade, alguém, rapaz, é bom você ver a sua contribuição, ver quanto você contribuiu. E ele vai lá na agência do INSS e ele observa que não foi recolhido, durante aquele período que ele trabalhou numa determinada empresa, não foi recolhido o INSS. Qual é o procedimento que ele deve fazer junto ao órgão ou à própria empresa para poder resolver isso? Olha só, em relação, se a empresa não repassou essas contribuições para o INSS, não há problema e não há desvantagem nenhuma em relação ao segurado. Se o segurado ele tiver a carteira assinada, por exemplo, que ele trabalhou na empresa, e aí a empresa não repassou as contribuições, então é o INSS que tem que ir em busca da empresa pelas questões da Previdência. Se Mas ele for carteira assinada, né? isso, em relação à carteira assinada. Mas quando é carteira assinada, ele não sofre nenhum prejuízo, né? A prova plena é realmente a carteira que você A trabalhou. própria carteira. Não. Certo. Uhum. Mas caso ele não seja carteira assinada, né? Seja trabalho, mas não tenha vínculo na carteira, como é que faz? Não, justamente. Aí é uma outra situação. Se você realmente teve vínculo e trabalhou como empregado, né, que teve subordinação, e todos os vínculos e todos os requisitos de empregado da empresa, o que é que eu recomendo? Que você primeiro entre na Justiça do Trabalho para que você reconheça esse vínculo que você trabalhava na empresa como empregado, né, preenchendo todos os requisitos de empregado, e aí você reconhece esse vínculo do seu emprego, e aí na Justiça do Trabalho, reconhecer esse vínculo é passado para o seu CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e aí vai ser reconhecido esse vínculo através, né, do processo trabalhista e depois entra na esfera do previdenciário. Então, nesse caso, em outras palavras, a justiça vai se encarregar de resolver para que essa contribuição que era para ter sido recolhida, ela esteja lá no INSS como que a pessoa tenha contribuído de alguma forma, não é isso? Isso. Aí para isso, você entra na Justiça do Trabalho e você tem que provar que você preencheu os requisitos de trabalho, que é a habitualidade, subordinação, que você realmente trabalhava. Se você for comprovar que você trabalhava, você vai ter o seu vínculo reconhecido e aí passa esse vínculo para a Previdência. Então, como é que o trabalhador ele faria para comprovar? Porque você sabe que tem muitas pessoas que acabam trabalhando e sequer recebe pelo menos um recibo comprovando o seu salário, né? Ou não tem nenhum contrato de gaveta, como se diz, não tem nada. Como é que ele poderia comprovar? Será que pelo menos ele com foto ou alguma coisa que ele fez que demonstre realmente ele ter
fez aquela atividade, se ele exerceu um serviço. Sim, às Ou vezes até testemunhas podem ajudá-la. Como é que poderia fazer isso aí? sim, sim, testemunhas podem ajudar através de, por exemplo, se o empregador ele depositava na sua conta todo mês, então esses extratos eles servem como provas também, ou um contra-cheque, ou um recibo, enfim, né? Você tem que ver essas provas, o que é que você tem para poder você entrar nessa esfera do seu trabalho e reconhecer o seu vínculo, entendeu? Então, E na provas de realidade, testemunhagem também é bem importante, né? Você tem que realmente ver o que é que você tem aí para poder para você juntar as provas e dar entrada. então, na realidade, nesses tempos que a gente está vivendo, né? A gente sabe que tem muita gente que ainda age de má fé. O ideal, queira ou não queira, de alguma forma, é que a pessoa se certifique de que ele tem um vínculo com aquela empresa, não é? Nem que seja um recibo, não é um contrato, mesmo que seja um contratozinho, aquele papel que de repente lá na frente só sirva de que realmente você assinou algum compromisso com aquela pessoa. Mas, enfim, o próprio colaborador ele tem que se certificar de que ele está ali trabalhando, exercendo o trabalho e que amanhã ele vai ter algo, qualquer coisa que comprove que realmente ele trabalhou, né? Acho que não dá mais para estar vacilando É. em relação a isso, né? Mas caso aconteça, isso eu acho que é uma dúvida de muita gente, caso aconteça, você começa a trabalhar, aí de repente o empregador diz, olha, você vai passar tanto tempo de experiência. Aí a pessoa passa o tempo de experiência. Aí passou o tempo de experiência, chega junto, e não, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar. E o tempo vai passando e você, de repente, acaba saindo, como já aconteceu, que já algumas pessoas falaram, sai e não assinou a carteira. O que é que a pessoa deve fazer aí para resolver essa situação? Ou tem um tempo limite para exigir que seja assinada a carteira? Como é que faz? Não, justamente. Existe um prazo, né, de até 90 dias, né, de 45 sendo prorrogado pelo mesmo tempo, né, de 90 dias para poder, que é justamente o contrato de experiência para você assinar a carteira, para ver se a empresa se fica adequado na empresa, se você não fica. E aí, esse tempo é a questão da experiência. Agora, se você passou esse tempo e não deu entrada, realmente você precisa, né, de outras formas de que comprove. Porque, por exemplo, nessa situação que você disse, caso você saia da empresa, você tem como pedir esse vínculo, entendeu? Né? De alguma forma você comprovar. Seja você pedindo para depositar o seu salário na sua conta, né, para você ter os extratos, seja um contra-cheque, seja um recibo, enfim, né? Você precisa ser resguardado de alguma forma. Deixa eu mandar boa noite, pessoal. Aqui Jack Silva, acompanhando a gente, Cíntia, SOS Serviços, Lenise, Laís Paranho, Silva Araújo, Bruna, uma galerinha boa aí acompanhando a gente. Quero desejar uma boa noite aí a todos, dizer que é muito importante a participação de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, pessoal, pode ficar à vontade, a Francine está à disposição, caso ela não possa responder no momento, que há momentos em que tem algumas perguntas que você precisa elaborar melhor a resposta, mas pode fazer e depois ela responde a você no direct, pode refazer ela no direct e aí com certeza ela vai responder, né? E é bem interessante que a gente, através dessa live, fique bem informado, porque nesse momento que a gente está vivendo, muita gente hoje está dependendo ou está vivendo de um benefício do INSS ou estava prestes a se aposentar e com a questão da pandemia, de alguma forma, pelo menos presencialmente, não teve condições de ir à agência para ser atendido, para poder dar andamento ao processo. Em relação à questão da contribuição, qual é a importância da gente começar a contribuir da jovem? Assim, né? Como eu já disse anteriormente, a questão das regras da Previdência elas estão sendo cada vez mais rígidas, né? Se você começou a contribuir antes da reforma da Previdência, a reforma da Previdência foi em novembro de 2019. Então, são coisas diferentes entre antes e depois da reforma. Se você começou a contribuir antes da reforma, a diferença que você contribui mais jovem é que quanto mais cedo você conseguir atingir essas contribuições, mais cedo você vai conseguir
um benefício de aposentadoria, por exemplo. E quanto mais tarde, né, mais vai demorar essa questão de preencher todos os requisitos e preencher esse tempo de contribuição, né? Que geralmente são 30 anos para a mulher em relação ao urbano, né? 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Já quem começou a trabalhar após a reforma, começou a contribuir, né? Trabalhar e contribuir depois da reforma, só será possível a aposentadoria por idade. Né? Não vai ter mais esses outros tipos de aposentadoria, é a aposentadoria por idade. Então, assim, a importância de contribuir cedo nessa questão de quem começou a contribuir depois da reforma é realmente você gozar dos outros benefícios da Previdência Social, né? Que é o auxílio doença, o salário maternidade, a pensão por morte. Então, são coisas bem distintas. A gente realmente fica sempre pensando, quero me aposentar cedo, quero me aposentar cedo. Só que esse sistema está se afunilando, né? Então é importante você pensar também nesses outros benefícios para não ficar sem querer, vamos dizer assim, sem querer contribuir. Né? Você ter essa segurança. Isso é verdade. E a gente já houve essa mudança aí na reforma, a gente não sabe se com o tempo haverá outras mudanças ou até as regras, ou como você disse, está cada dia mais afunilando. É interessante que você esteja atento a todas essas mudanças, não é? O contribuinte esteja atento a todas essas mudanças, contribua o mais cedo possível. Em caso de dúvida, procure um advogado de confiança ou se dirija à agência, né, do INSS. Por quê? Isso é bom a gente falar, mesmo que a gente sabe que tem muita gente que está acompanhando a gente, mas que não é leiga no assunto. Mas é interessante a gente reforçar. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem aquela prática de pessoas que, infelizmente, entregam toda a sua documentação na mão de uma pessoa que estava acostumada, entre aspas, a aposentar as pessoas, mas a gente entende que o ideal é que realmente procure um profissional da área que você possa confiar, porque para muitos, realmente, a aposentadoria para muitos é um momento esperado. A pessoa passou a vida toda trabalhando e espera aquele momento de poder ter a sua aposentadoria e poder descansar. E, de repente, deixa na mão de qualquer pessoa, emperra o processo e não se resolve. Né? E fica parado. E essa questão também que você falou das mudanças, né, que sempre está havendo mudanças na Previdência Social, vale ressaltar que quem está contribuindo, né, quem já começou a contribuir, sempre fica numa situação mais vantajosa do que quem ainda vai contribuir. Isso é verdade. Eu queria a sua opinião em relação à questão que você acha aí da diferença da contribuição em relação ao homem e à mulher, né? Esse tempo aí, em relação aos tempos de contribuição do INSS. Hoje nós temos essa diferença, né, de contribuição, né, do segurado urbano. Tempo de contribuição, que a regra geral é de 30 anos, a mulher precisa contribuir, e 35 anos o homem. Já na aposentadoria por idade urbana, antes da reforma era 60 anos para a mulher, a idade, e 65 anos para o homem. Ambos tinham que contribuir por 15 anos. Já depois da reforma, né, a mulher vai chegar a uma idade de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, continua em 65. Sendo que, assim, para a mulher continua, mesmo que começar a contribuir depois da reforma, para a mulher continua os 15 anos de contribuição. E para o homem, ele vai aumentar esse tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Então, assim, a idade mínima da mulher, ela passa a subir 6 meses a cada ano, né? Até chegar os 62 anos. Então, eu acredito que essa diferenciação ela é feita com base nos estudos, né? Vamos dizer que o homem aguentaria uma carga de trabalho maior do que a mulher. Mas, assim, eu também acredito que a luta pela igualdade social, né, ela está vindo muito forte nessa sociedade que a gente está vivendo. E que uma prova disso é essa diferenciação da idade da reforma. Porque, assim, antes da reforma, essa diferença de idade entre o homem e a mulher eram de 5 anos. Depois da reforma e depois dessas regras de transição, vão ser 3 anos, né? Porque é de 62 para 65. Então, acredito que tá diminuindo essa diferença, né? Talvez futuramente, quem sabe, chegue a igualar essa questão de idade, de tempo. Muito bem. Então, é importante a gente salientar isso, de que mesmo as mulheres, né, elas
lutaram por seus direitos, igualdade, mas ainda tem ainda a situação em que, em alguns trabalhos, o homem ele acaba rendendo mais do que a mulher e isso daí acaba pesando. Em outros, não. Praticamente conseguem os dois fazer a mesma coisa. Então, se olhasse por esse ângulo, se fosse apenas essas atividades, poderia realmente contribuir os dois com o mesmo tempo. Mas aí tem essa situação que você falou. Então, subtende-se que o homem ele tem mais força de trabalhar, então ele vai passar mais tempo contribuindo. E lembrando que quem contribui hoje, quem está contribuindo hoje, vai ajudar as pessoas que já estão na contribuição de hoje, já vai pagar o salário das pessoas que estão aposentadas, não é isso? Isso, esse sistema, né, contributivo, né, que eu estou pagando hoje e estou ajudando a pagar a aposentadoria também de quem já está recebendo e assim sucessivamente, né, quem vem aí também vai ajudar a pagar o meu salário, né, quando um dia eu for me aposentar. Então, por isso houve, de uma certa forma, a reforma da Previdência, já preocupada em relação a isso, porque poderia chegar um tempo que realmente não teria dinheiro suficiente para poder pagar as pessoas que estão aposentadas. Inclusive, tem a questão das previdências próprias, né, de vários municípios, em que eles estão tendo dificuldades porque o número de servidores efetivos é pequeno e o efetivo que contribui com a previdência própria, a maioria a maioria é contratado e o contratado ele contribui com o INSS e aí fica difícil. E alguns municípios se seguram para não fazer o concurso público e a previdência própria realmente sofrendo com essa situação porque não tem dinheiro em caixa na realidade, né? E Sim, o ideal seria que realmente todos contribuíssem, né? Todos fossem efetivos e contribuíssem, né? Para manter certinho, né? sim, com certeza. E essa questão, né, da idade também, uma das justificativas que o governo dá é que a faixa etária, né, em relação à expectativa de vida, né, da população em geral, ela está aumentando. Então, as pessoas estão ficando mais tempo recebendo a aposentadoria. Muito bem. Mas também não estão trabalhando mais. Elas chegam a trabalhar mais tempo também, com mais idade, ou ainda chega nesse limite de 60, 65 anos já estão se aposentando. Porque claro que também tem atividade que a gente sabe, um exemplo, um artista, um ator, muitos até cantores, e às vezes quando acontece de eles falecerem, quando a gente vai olhar a idade, o cara tem quase 100 anos e ainda estava trabalhando. Mas é porque também tem atividades que não lhe permitem você passar um tempo trabalhando. Outras não, né? Outras chegam uma hora que você tem que parar, né? Isso, principalmente essa questão de aposentadoria especial, né? Que tem agentes nocivos à sua saúde, né? Essa, geralmente, quando você completa a idade de se aposentar e o tempo de contribuição, então você não tem mais condições, né? Porque aqueles agentes nocivos já fizeram mal à sua saúde. E, às vezes, e aí também, a questão da aposentadoria especial, você tem esse complemento, né, da contribuição. Às vezes, você ganha um percentual a mais, né, porque você estava exposto a esses agentes nocivos. Muito bem, já são 22 horas e 40 minutos. Estamos ao vivo conversando com a advogada Francine Porto, trazendo a pauta muito interessante que benefícios do INSS em tempos de pandemia, né? Tirando as dúvidas do pessoal, conversando um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. Você falou entre um dos benefícios que você citou, foi em relação à questão do auxílio doença. Quanto tempo a pessoa recebe, tem uma determinada doença, como é que procede para dar entrada em relação a esse auxílio? O auxílio doença, nessa questão de pandemia, você vai receber até 3 meses, né? Em relação no valor de um salário mínimo, mas se o seu benefícios, né, seria maior do que um salário mínimo, então, quando passar essa pandemia, você vai passar por uma perícia presencial, né, e não mais de forma à distância. E aí, quando você passar nessa perícia presencial, o governo vai pagar essa diferenciação de contribuição.
né, do valor de um salário mínimo para o que você deveria receber, todo esse retroativo. Muito bem. É sempre importante ficar atento a essas situações, porque é quando você se vê doente que precisa do benefício, muitas vezes não sabe como proceder e às vezes acaba perguntando algumas pessoas e outras e aqui acaba respondendo de forma errada e aí acaba prejudicando. O ideal é procurar, repito, um profissional aí para ele poder, um advogado profissional, justamente um que seja especializado na área, para ele tirar, né, todas as dúvidas e poder realmente sanar essa dificuldade que muitos acabam tendo, né? E eu acredito que é importante sempre ter esse apoio, né? Você tem mais algo a acrescentar em relação à questão do benefício? Você falou do LOAS também. Acho que seria interessante. Se tiver mais algo a acrescentar do LOAS, pode ficar à vontade também. A questão do LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada do BPC, a questão dele é você realmente conseguir comprovar os requisitos, né? Você usar exames, né, que comprovem a sua deficiência, exames antigos, exames novos, todos os exames que você tiver, que você já teve feito, você usa para você comprovar a sua deficiência, né? Além, né, do cadastro e da atualização sempre do cadastro no CAD único, né, que é feito no CRAS da sua cidade. E, né, você ter esse grupo familiar com uma renda per capita de até um quarto do salário mínimo. Certo. Uma dúvida também, eu acredito que tem gente que tem essa dúvida. O contribuinte, ele dá a entrada na aposentadoria, espera um tempo, né, para ter deferido aí o seu processo para poder receber. A partir do momento que ele recebe, de alguma forma, uma mensagem, por meio do advogado, enfim, ele recebe uma mensagem de que foi deferido o processo, que ele está, né, legalmente aposentado, já é no próximo mês que recebe, tem uma carência, como é que faz para a pessoa ter a ciência de que com quanto tempo já vai ter esse dinheiro em conta? Bom, são duas formas, né? Via judicial e via administrativa. Na via administrativa é um pouco mais rápido. Por quê? Porque tudo também vai depender de quando foi deferido o seu benefício. Porque, por exemplo, o INSS ele tem a questão do fechamento da folha de pagamento, que geralmente é feito no dia 15. Então, por exemplo, um benefício ele foi concedido no dia 25 do mês, né? Do final do mês. Então, ele não vai receber logo, assim, vamos dizer, na próxima semana. Ele não vai receber. Ainda vai demorar, porque a folha fechou no dia 15. Então, ele vai esperar para o próximo mês. Quando é na via administrativa, ele é mais rápido. É mais ou menos questão de no máximo 2 meses para esse benefício sair. Acredito que 1 mês mesmo. Mas na via judicial é diferente. Porque quando você ganha uma audiência, né, na via judicial pode ser feito de duas formas de ganhar esse benefício. Tanto através de um acordo por parte do procurador, quanto através de sentença, né? Que o juiz dá a sentença concedendo seu benefício. E aí, quando você faz esse acordo, ou você consegue essa sentença procedente do seu benefício, ainda vai implantar o benefício, certo? Gerar esse código, aquela questão do código do benefício, né? O NB, número do benefício, para poder gera esse benefício, coloca na planilha no sistema de justiça, depois ele vai ser mandado para a questão da previdência, né? E aí depois, quando é mandado, é que vai gerar realmente esse compulso do INSS fazer o pagamento. Então, para vir na via judicial, para vir para o órgão do INSS, e depois para ir para a agência do INSS para fazer o pagamento, demora um pouco mais, entendeu? Na via administrativa é mais rápido, na via judicial demora mais para poder esse processo, né, que você já sabe que você está aposentado, né? O seu direito ninguém vai tomar, você já tem que estar com o seu direito, mas de aposentadoria, mas aí vai demorar mais para você, vamos dizer, receber, mas aí você vai receber o retroativo, não tem problema, né? Uma pessoa que é aposentada, a gente sabe que tem muita gente que acaba se aposentando e, teoricamente, ainda consegue trabalhar,
De repente ela consegue trabalhar, e aí o que que acontece? Essa já é para a gente encerrar aqui a nossa live. Ela consegue outro emprego e aí é carteira assinada. Ela pode ter essa carteira assinada ou não pode ter a carteira assinada? Como é que fica a situação, já que ela já está aposentada, né? Sim, ela pode ter, sim, a carteira, mesmo uma pessoa que é aposentada, ela pode sim vir a trabalhar novamente, né? Vamos dizer, se você é aposentado, você trabalha novamente, sim, você pode, e você contribui, né, para a Previdência Social normalmente, mesmo nesse segundo emprego. Agora, o que você não pode é você se aposentar novamente, né? Você pode até requerer mudar do tipo de aposentadoria, né? A questão de uma revisão, mas em relação a você se aposentar duas vezes, pode ser a questão do regime próprio com regime geral. Né? Você pode acumular essa questão de duas aposentadorias em dois regimes diferentes. Né? O próprio, né, do município em geral, você pode, mas se for os dois Não empregos pode duas pelo no INSS, no regime, caso. os dois do Não INSS não poderia podem. duas pelo INSS. Hã? Então, nesse caso, a pessoa a carteira assinada continua contribuindo de todo jeito. Isso, continua O empregador ele, mas consegue, não ele vai ter continua direito a uma nova recolhendo, porém não vai aposentadoria. servir para aposentadoria. Isso, Que isso também funciona para o empreendedor individual que tem a sua empresa. Ele é aposentado, sim, tem empresa, contribui, não é? Mas aí ele isso, pode, ele tem direito de colocar um funcionário, ele pode colocar o funcionário, né? E aí aquele valor que ele paga todo mês vai para o funcionário, nesse caso, né? sim, Ou vai claro. para ele, teria que pagar os dois. Vai para o funcionário, né? Não um pagamento Não, único. isso é. O funcionário ele ainda precisa, quem está aposentado ainda precisa estar contribuindo, mas aí ele não vai ter direito a um novo benefício, só se for em regime diferente, né? Regime próprio com regime geral. Aí você vai poder acumular duas aposentadorias. Muito bem. E quem precisa fazer a revisão do benefício do INSS nesse tipo de pandemia aí? Como é Tudo, que a pessoa deve fazer? todo o acesso todo o acesso do INSS, né? Todos os benefícios, todas as questões são feitas através do portal do meu INSS, através do T5, através do aplicativo do celular. Então você deve sempre procurar esse meio de comunicação, porque as agências ainda não têm, como eu falei, elas estão fechadas atualmente até o dia 19 de junho, mas esse prazo ainda pode ser prorrogado e aí não tem uma data definitiva ainda para voltar. E aí eu aconselho você procurar esses outros meios para poder você conseguir solicitar. Muito bem, Francine. Eu acredito que a gente conseguiu aqui trazer muitas informações, trazer essas informações que são importantes para as pessoas, fazer o nosso papel em meio a esse momento que a gente está vivendo muito complicado, muito conturbado da pandemia, em que ele remete a tantas situações, e aí a gente, através da Rádio Web Pop, todos os dias, todas as noites, trazendo lives interessantes para que a gente possa abordar temas interessantes. E esses temas que a gente falou em relação à questão do benefício e como se aposentar, realmente de extrema importância. Eu acredito que supriu a carência de informações das pessoas. Quem tiver uma dúvida maior, como é que faz para entrar em contato com você, para poder tirar as dúvidas e poder ficar mais tranquilo em relação ao que você falou? Pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, né? Tem o Instagram tanto do meu pessoal quanto do escritório, qualquer via, né? Tem a questão do WhatsApp também, que a gente pode entrar em contato. Qualquer meio que você falar comigo, eu vou estar te respondendo e aí a gente vê a melhor forma de estar se comunicando. Muito bem, Francine. Quero agradecer a sua gentileza. Foi muito bom conversar com você. Que Deus continue abençoando você, que você continue com a sua carreira, que com certeza é promissora, ainda muito jovem, ainda tem muito gás, ainda tem muito que dar, o que oferecer com o seu trabalho, com as suas informações. E vamos nos organizar para em breve a gente voltar e trazer outros temas após essa pandemia e trazendo mais informações para o nosso público. Que Deus Com abençoe certeza. você e muito obrigado, viu?
Amém. Eu espero que essas informações, né, que foram passadas sejam muito úteis, né, que a gente consiga esclarecer todas essas dúvidas das pessoas, né, um pouquinho, eu trouxe um pouquinho desse mundo que é o direito previdenciário, que ele é gigantesco, ele é imenso, É. né, e eu me despeço e eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre o tema. Muito obrigado, Francine. Uma boa noite. Até a próxima. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Conversamos com a advogada Francine Porto, ela que é advogada, pós-graduanda em Direito Previdenciário, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e sócia do Escritório Porto e Ramos, trouxe informações realmente bem relevantes, muito importantes a respeito dos benefícios do INSS, tirando também as dúvidas de quem precisa se aposentar, da entrada nos benefícios, informações previdenciárias, né? E também do trabalho, informações relativas ao trabalho muito importantes. Quero mandar um abraço à galera que está acompanhando a gente, Carla Lessa, Victória, Liviane, grande Jefferson Santos me acompanhando, lá em Coruripe, a Marlene Moda Íntima acompanhando a gente. Lembrando, pessoal, que amanhã, já divulgando para vocês, amanhã às 9 horas, teremos uma live com a psicopedagoga, a Deusa Oliveira. Amanhã às 21 horas, você não pode perder. Ela vai estar falando sobre a rotina das crianças em tempo de pandemia. Essa live vai ser muito interessante, principalmente para os papais que precisam conhecer um pouco mais da rotina das crianças, né? Tendo em vista que as crianças, quando estavam estudando, né, estavam na escola, elas passavam um tempo na escola e outro tempo em casa. Agora elas estão em casa e precisam também continuar com as suas atividades, com algumas rotinas que elas faziam na escola e que também devem permanecer em casa para que elas se sintam bem, se sintam agradável, porque a gente sabe que as crianças ficam muito tempo também em casa, ficam muito tempo ociosas, muitas acabam não se exercitando, não brincam como brincava quando estava na escola, se desligam um pouco dos livros, isso também não é bom, tem que realmente tentar manter um pouco aí esse ambiente, né? esse prazer que a educação nos traz para que ele não se desligue totalmente, né? Porque a gente sabe que quando voltar, Deus se permitir voltar às aulas, quando acabar essa pandemia, realmente vai ter muita criança que vai ter dificuldade, porque nesse momento tratou esse período de quarentena, de isolamento, como férias, que na realidade não é férias, né? Então, os pais aí têm um papel fundamental. Então, amanhã a gente conversa com a Deusa Oliveira, ela que é psicopedagoga. Quero aproveitar e mandar um abraço para ela já estava com a gente acompanhando, acho que na primeira meia hora, e ela vai falar sobre a rotina das crianças em tempos de pandemia. Um abraço, boa noite, que Deus abençoe, amanhã estou de volta. Tchau, pessoal, fui!